Senhor, Deus Todo-Poderoso, toma a tua filha nas tuas mãos agora, com grande poder e com grande glória, Senhor. Manifesta da palavra que será ministrada. Deus, usa a tua filha, usa os seus lábios, ó Deus, para que ela possa ministrar e o Senhor falar aos nossos corações. Usa ela com poder, com glória e com unção, para a glória do teu nome. Amém. Glória. Amém. Glória a Deus. Irmãos, saúde com a parte do Senhor. O pastor me ligou e ele tinha me falado que eu ia pregar no dia 27. Aí eu estava construindo uma palavra. Na realidade, eu estou construindo, né? Para me pregar na rede. Porque nós, como líderes, né? Sempre tem que ter um alimento bom. Né? E eu tenho aperfeiçoado esse meu alimento para a rede. Sendo que sempre pedindo uma direção a Deus para o dia 27, né? Aí ontem estou eu no Guanabara, na fila. Parecia até que estava dando doce ontem no Guanabara. O pastor me liga. Aí eu falei assim, quando eu olhei, o primeiro é que é muito difícil o pastor me ligar. E o pastor me ligou, ele está viajando. Aí eu falei assim, deu ruim. Falei, alguma coisa aconteceu para ele estar me ligando. E ele me ligou e falou assim, tem como você pregar amanhã? Eu falei, meu Deus, que isso, meu pai? Aí ele, tem ou não tem? Eu falei, se não tem, eu ligo para uma outra pessoa. E irmãos, eu tenho orado a Deus e tenho pedido a Deus para Ele repreender na minha vida a gula espiritual, aonde a gente só recebe. Eu sei que a gente tem a oportunidade de transbordar em outros lugares. Estar aqui com o microfone não é a única forma de transbordar, mas uma coisa que eu tenho falado com Deus é porque eu preciso me permitir. E eu falei, pastor, pode contar comigo. Nossa, quando desliguei o telefone, eu falei, o que eu fiz? Nossa, aí de ontem pra cá, eu falei, nossa, olha que isso, meu Deus. Mas, pela misericórdia, eu não vou demorar, irmãos, pretendo ser breve. É a caixa de chão. É isso mesmo, melhorou muito. E eu não quero demorar muito, mas eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em 2 Reis 4, 2 Reis 4. A caixa tá ligada? Me liga pra tu ver. Saiu. É uma passagem bem conhecida da igreja. E essa palavra não era nem a palavra que Deus estava me direcionando para me pregar. Mas enquanto eu montava a mensagem, essa palavra ardia no meu coração. Aí lá na fila do Guanabara, aí eu perguntando para Deus, eu vou levar a mensagem incompleta e vou correr para montar a mensagem ou eu vou colocar aquilo, vou passar para a igreja aquilo que está ardendo no meu coração. E ele falou que era para ardendo e eu vou compartilhar com você. Amém. Irmãos, hoje na EBD foi falado de fé. E hoje o que o Senhor ministrou no meu coração é sobre milagre. E milagre do azeite, no 4, 2 Reis 4, vai falar que certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas, foi falar com Eliseu. E disse assim, teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor e está querendo levar os meus 2 filhos como escravo. Eliseu lhe perguntou, como posso ajudá-la? Diga-me o que tu tens
o que tu tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vai, peça emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando o que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi, contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda um azeite e pague suas dívidas. E você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Pai, eu sei, Deus, que já foi orado por mim, Pai, nessa noite, ó Deus, mas eu quero te pedir, Pai, que nessa noite, que nesse momento, Pai, seja calado todas as vozes. Pai, que não seja, ó Pai, as nossas, que não seja a minha voz interna, Deus, mas que seja a tua voz, Pai, nesse momento, ó Deus, a falar, Deus, a continuar falando, ó Pai, aqui no nosso meio. No nome de Jesus, amém. Irmãos, aqui vai falar, essa passagem é uma passagem muito conhecida. Falar de uma mulher, e essa mulher, ela perde o seu marido. Ela perde o seu marido e ela tem 2 filhos. E a palavra de Deus vai falar que o seu marido, o profeta, o sacerdote, morre. E aquela mulher, ela se encontra num cenário, você imagina, né? Ela perde o pai dos filhos, com 2 filhos ainda, passando por uma situação complicada em casa. Mas só que já no versículo 1, essa palavra ela vai nos dar um detalhe. Esse detalhe, eu fixei nesse detalhe, que o marido dela morre, mas só que tem uma vírgula. Ele era temente a Deus. E eu meditei sobre isso, irmãos, e a palavra do Senhor fala que ele vai deixar dívidas, né? Ele vai deixar dívidas. A palavra de Deus não vai falar, né? Vai detalhar essas dívidas. Eu não sei se ele era um homem mal organizado, eu não sei se ele se organizou e faleceu, e, né, às vezes assim, talvez você não pode ter dívidas. Bárbara, eu paguei todo mundo esse mês, mas se acontecer alguma coisa com a gente, mês que vem vai ter, porque a gente trabalha para poder pagar a dívida do próximo mês. Eu não sei, mas sei que ele morreu e ele deixou uma dívida. E aquela mulher, ela se viu sozinha dentro de uma casa com os filhos e desesperada. E uma das coisas, irmão, que o Senhor falou no meu coração, que existia uma diferença. Aquele homem, ele não deixou uma herança para a família, né? E tudo que é herança é palpável, né? Tudo que é herança, né? Você pode pegar dinheiro, você pode guardar no teu cofre. Ele não deixou, ele deixou um legado. E é diferente de uma herança e de um legado, porque o legado, você não consegue tocar. Legado é algo que os nossos pais, quem nos cercam, cheios da presença de Deus, eles vão deixar em nós. E eu mexendo nessa palavra, eu lembrei, uma determinada vez, a Bruna me ligou, e eu já contei isso aqui na igreja, mas eu vou contar de novo. A Bruna me ligou, eu estava no trabalho, e ela, Bárbara, olha, desesperada, falou: olha, minha mãe, ela está com todos os sintomas que está infartando. Vem para cá. E já estava no final do expediente. Irmãos, eu nem lembro se existia Uber. Só sei que eu fui peguei um ônibus, eu fui na parte da frente, chorando muito, desesperada, ligando. Eu falei: meu Deus, e agora o que vai acontecer? E a gente foi para o hospital. E chegando lá no hospital, minha mãe, estava tudo bem, ela precisou ser dopada. Só que naquele dia era dia de culto na igreja, né? Nós não éramos daqui dessa igreja, nós éramos de outra. E aquele dia era dia de culto. E a minha mãe, ela foi dopada, mas ela foi dopada numa proporção assim muito forte, a ponto de eu e a Bruna, a gente precisar carregar minha mãe para casa.
E nisso, como era dia de culto, quando o médico aplicou o remédio dela para dopar ela conseguia falar poucas palavras. E dentro dessas poucas palavras que a minha mãe conseguiu falar comigo no hospital, né, que tinha que revezar. Eu ficava um pouquinho dentro, depois a Bruna ficava, né? E uma dessas poucas palavras que minha mãe falou comigo no hospital, é o seguinte, ela falou assim: eu preciso estar no culto. Irmão, só te dei esse exemplo para te mostrar o que é legado. A minha mãe, no hospital, assim, ela não chegou de qualquer forma, ela chegou com todos os sintomas de quem estava infartando. Lá no hospital, era dia de culto. Ela poderia falar tantas coisas, se preocupar com ela, a situação que ela estava, o que aplicou. Ela me olha e ela falou para mim assim: eu preciso estar no culto. Esse dia o pastor Aleluia. Chegou para mim, porque num mês aí eu vim em todos os cultos. E ele falou comigo assim: filha, parabéns, você veio em todos os cultos. Eu falei: pastor, eu sei que quando a gente... Irmãos, assim, muitas pessoas acham que é puxar saco, e eu respeito a opinião das pessoas, mas uma coisa que eu te falo que é impossível você estar alinhada ao coração de Deus e você não agradar a tua liderança. É impossível. Quem está alinhado ao coração de Deus, irmão, vai agradar o teu líder, porque o intuito do teu líder é esse. Eu falei: pastor, te agradeço por você me falar isso, mas eu não estou presente em todos os cultos porque o Senhor me impõe. Eu estou presente porque esse testemunho da minha mãe, assim, irmão, toda vez que vem uma dor de cabeçazinha, michuruca, que eu penso em faltar o culto por causa da dor de cabeça, eu lembro com ela lá no hospital. Eu lembro que mesmo ela tendo as possibilidades, ela está aqui. Hoje eu falei: mãe, a senhora vai... Hoje a gente teve um dia corrido, eu falei: a senhora vai para o culto? Ela: claro. E eu fico olhando, eu falei: cara, como eu não tenho como faltar. Eu tenho um legado muito forte dentro da minha casa. E eu olho para o meu filho e eu falo assim para o meu filho que não existe, talvez... Eu não tenho a pretensão de colocar o Heitor na melhor escola, talvez dar a melhor comida. A gente que é mãe, a gente quer dar o melhor. Sim, né? A gente quer... sempre, mas a minha pretensão, primeiro de todas, irmãos, é deixar no Heitor um legado. Né? Eu olho para minha mãe e falo assim: cara, como eu vou chegar? Porque uma das coisas que o Senhor tem falado no meu coração é sobre frutos do Espírito. O Senhor ele tem me incomodado muito com relação a frutos. E eu entendo que quem come dos meus frutos é a minha família. Eu derramo sobre eles os meus frutos, é eles que provam. É meu marido dentro da minha casa, é minha mãe, meu pai, que de forma indireta ali, meu filho, eles comem dos meus frutos, são eles. E uma pergunta que eu quero deixar para os irmãos, e eu sou a primeira a me confrontar nisso: o que nós temos deixado? Que legado o homem deixou, irmãos? Ele era temente, e a mulher, ela chega, ela teve um direcionamento. O credor bate na porta, o credor bate. E naquele tempo, irmão, a lei judaica, o que acontece? Quando um homem morria, né? Quando tinha uma situação, o homem morreu, e a família não tem como pagar a dívida. Como eles resolviam naquele tempo? Como eles resolviam? Era o seguinte: o credor, ele podia levar o que tivesse de valor. Ah, tem gado. O que tem de valor aqui dentro da casa para ele poder levar? Ele podia levar. Só que a situação daquela mulher estava tão deplorável que o credor, ele não tinha o que levar. Ele não tinha o que levar. E como não tinha nada, o credor, ele olha para os 2 filhos. E ele olha e fala: olha, já que não tem nada, eu vou pegar os 2. Por quê? Porque como aqui não tem nada aqui nessa casa para me servir, os 2 vão me servir como escravo. E, irmãos, eu aprendo demais com essa mulher. Porque essa mulher, ela poderia ter tido várias atitudes, Vânia. Aquela mulher, talvez ela poderia ter ficado na porta dela discutindo com o credor. Você vai levar meus filhos? Não, não vai levar meus filhos, não. E a palavra de Deus não vai falar que ela teve esse tipo de comportamento, de briga, não vai levar, não. Ou, talvez, aquela mulher, ela poderia ter tido
Qual oposição, irmãos? Aquela mulher estava de luto, o credor bate na porta e o credor, ele quer levar a única razão de alegria daquela mulher. Irmãos, eram os filhos. E eu estou pregando talvez para pessoas aqui que você possa estar me olhando, às vezes bem maquiada, bem montada, bonita, mas só que no teu interior tem falado assim, Satanás, ele tem tentado roubar minha alegria. Minha única alegria, Satanás tem tentado mexer, na alegria que Satanás tem tentado mexer. E diante daquele cenário, talvez aquela mulher ali teria todos os motivos para entrar dentro daquela casa e ter se isolado com os filhos. Meu filho morreu, meu esposo morreu. Tenho 2 filhos que vão ser separados de mim. Olhar para dentro de casa e olha o cenário da casa dela. Mesmo com o marido dela temendo ao Senhor, ela podia ter se isolado dentro daquela casa. Irmão, mas aquela mulher, ela dá um tapa na cara do diabo. Ela dá um tapa na cara do diabo que eu olhei, eu falei, Deus, obrigada por essa revelação. Que eu seja igual a essa mulher, porque muitas das vezes a gente quer brigar, a gente quer... E a gente usa ferramentas que não vão resolver o problema. E aquela mulher, irmãos, ela se submete a uma liderança. Aquela mulher, ela procura um líder. E escute uma coisa que o Senhor falou no meu coração. Às vezes a gente se acha muito autossuficiente. A gente não precisa de ninguém, a gente não precisa de uma liderança. Talvez a gente é muito bom para ser pastoreado. A gente é muito bom para ser liderado. Mas uma coisa que o Senhor falou no meu coração, que o milagre, ele passa pela liderança. Não tem como estar alinhado sem ser submetido a uma liderança. O Senhor falou no meu coração, é necessário baixar a guarda. É necessário entender que existem autoridades e que precisam ser respeitadas. E aquela mulher, irmão, tendo vários motivos para ficar dentro de casa, aquela mulher vai. E ela vai, quem vai resolver o problema? Tu olha, ela não vai naquele amigo fofoqueiro, rebanto, recanto. Ela não vai para quem não poderia resolver o problema. Ela procura quem pode resolver o problema. E quem pode resolver, irmão? Profeta. Quem? Eliseu. Um líder posicionado com remédio, irmão, para a ferida daquela mulher. E olha, que tapa na cara do diabo. Ela chega para o profeta e fala assim, Eliseu, mataram meu marido. E ele era teu servo, era teu aluno. Era teu servo e era teu aluno. E Eliseu reconhece isso. Mas ela fala, e aí, Eliseu? Bateram na minha porta agora, o credor. E eles querem levar aquilo que eu tenho de mais precioso na minha casa. Eles querem levar o meu filho. Porque eu não tenho nada. Eu não tenho nada para dar em troca. Eu não tenho gado, eu não tenho nada. Me ajuda. Aquela mulher pediu ajuda, irmãos. E eu vou te falar. Quantas pessoas têm morrido dentro dos seus próprios processos? Não pede ajuda. Porque não pede. E engraçado que a primeira coisa que Satanás ele vai tentar colocar na nossa mente, porque já tentou. Tenta botar na minha, sou ser humano, irmãos. Ele não incomoda, não. Vai incomodar? Pastor? Tão atarefado? Teu líder? Ah, não, tem tantos problemas para o meu líder resolver. Não vou incomodar ele, não. Eu conheço, tu fica em casa com alguém com pão do teu lado, com direcionamento para resolver o teu problema, porque passa pela liderança. Mas muitas pessoas estão morrendo em casa, irmãos. E aquela mulher, ela vai
ela procura por quem pode resolver o problema dela. E olha que loucura. E olha que loucura. Olha o direcionamento, irmão, que o profeta dá para ela. Então disse Eliseu: vai e peça vasilhas emprestadas em todos os vizinhos. E de novo com essa mulher, porque a princípio, irmãos, o primeiro testemunho é do marido. Que ela chega para o profeta e fala que o marido dela era servo, ele era temente. Mas agora, quando ela bate de frente com o profeta, ela fala dela. Ela se refere ao profeta como a tua serva. E o profeta, ele manda essa mulher pedir vasilhas a todos os vizinhos. Mas ele coloca um detalhe na palavra que me chama a atenção. Ele fala assim: mas peça muitas. Irmãos, eu aprendo muito com isso daqui. Porque isso aqui já vai falar da mulher, ela já não vai falar mais do marido. Já não vai falar aqui sobre o marido, vai falar sobre ela. Aqui de forma indireta, o profeta pergunta assim para ela: como está a tua comunhão? Porque, irmão, espera aí. É Eliseu quem está falando. Eliseu era um homem que carrega muito de Elias. Opa! Tu fala de Eliseu, automaticamente, às vezes eu estava falando com ele, mas tu até se perde. Porque Elias, Eliseu. O profeta entendia de comunhão. Ele entendia o que fez ele chegar até ali. E ele pergunta para aquela mulher assim: mulher, como está a tua comunhão? Porque eu não sei se isso acontece só lá em casa. Mas a minha mãe, ela tem terror, irmão, de vasilha. Tem alguém aqui que é tranquilona com vasilha? Ai, Bárbara, pode chegar lá em casa que eu dou vasilha. A Bruna, ela chega lá em casa, parece até FBI. Tu olha assim, mas tem que ver ela entrando lá em casa. Ela já olha e fica assim: minha vasilha. Irmão, teve uma vez que ela me emprestou a vasilha de carne dela. Pensa numa luta. Porque carne tem que estar sempre temperada na geladeira. E eu demorei a entregar a vasilha. Ela: minha vasilha de carne. Irmão, eu acho que pode pedir tudo para a Bruna. Se pedir a vasilha dela... Estou falando só para descontrair. Mas o profeta pede para a mulher pedir as vasilhas. Irmãos, aquela mulher com o testemunho dela, já deu para ver que ela era uma mulher boa de relacionamentos. É impossível eu olhar essa narrativa e não pensar na mesa. Aquela mulher era boa de mesa. Aquela mulher era boa de comunhão. Eu não sei, eu fiquei pensando, é porque é bom às vezes a gente entrar assim no texto, eu aprendo isso com o Emerson, né? Entrar no texto e viver o texto. Eu falei: Deus, será que aquela mulher assim, quando ela foi bater na porta dos vizinhos, e ela bateu e talvez ali ela pensou: não vou bater nessa porta não, porque essa porta aqui eu preciso pedir perdão para essa mulher aqui, ó. Eu pedi a vasilha dela? Não. Preciso pedir perdão, não vou. Eu bater nessa porta aqui, não vou bater não. Aí depois ela lembrou: mas é os meus filhos que estão correndo perigo. Eu perder a oportunidade de não pedir perdão. Quem está correndo risco são os meus filhos. E será que Deus ele vai precisar tocar nos nossos filhos? Será que Deus ele vai precisar tocar nos nossos bens, na nossa família? Para a gente aprender a descer e pedir perdão para os outros. Para a gente aprender o valor da mesa. Tem valor na mesa, tem cura na mesa. Irmãos, tem perdão na mesa. Será que o que a gente precisa perder? Escuta. Tem milagres que a gente não consegue acessar. Porque a gente é muito bom no discurso.
ser cheia quando ninguém está me vendo. Nunca foi sobre a unção de Davi. Após todos ver ele, não. Foi lá no escondidinho. Ninguém estava vendo, mas Deus está vendo. Aquela mulher, ela entendia. Aquela mulher, ela sabia da importância de talvez chegar num culto como esse, de olhar para a cara de um irmão e falar assim: boa noite, Ivânia, a paz do Senhor. Talvez te dar um abraço em alguém. Às vezes tu me olha: Bárbara, eu cheguei tão ferido que eu não consigo nem dar um sorriso. Mas esboça uma reação. Sabe por quê? Porque às vezes Deus, ele pode chegar para você e falar assim: vai no teu vizinho, vai no teu irmão e pede vasilha. E você possa se olhar e vai falar: eu como eu. Se eu não falo com ninguém, se eu mal olho para o lado, para ver o irmão que está do meu lado. O pastor Sandro, ele veio aqui, ele falou algo muito interessante. Na EBD de manhã, ele falou sobre a igreja do abraço. Irmãos, eu estou muito longe da perfeição. Eu estou muito longe da perfeição. Tenho muito, os irmãos, alguns irmãos aqui sabem, né? Já a menina da rede, ela não aguenta mais me ver falando sobre mesa. O Senhor, ele me entregou algumas revelações sobre a mesa. E eu tenho transbordado nas meninas da rede. Em um determinado momento, o Senhor soprou no meu coração a palavra mesa. Eu estava passando aqui pela Chatuba, e logo depois tive com a Bruna na moto. Falei: Bruna, Deus, ele falou comigo mesa. O que eu faço? Eu sei a voz que falou comigo, ele falou mesa. Que loucura, irmão, eu nunca tinha vivido isso com Deus. Eu falei com ela, daqui a pouco, ela acho que ela está orando para Deus falar assim: agora ar-condicionado. Fala outra coisa que ela não aguenta mais ouvir sobre mesa. E eu falei: Bruna, Deus está falando comigo sobre mesa. Não estou entendendo. E eu fui orar, fui para a palavra. E o Senhor falou no meu coração assim: filha, é necessário que você leve um tempo na mesa comigo. Irmão, escuta bem uma coisa. Deus, ele só entrega esse tipo de revelação para quem não está executando. Ele não vai entregar uma revelação para quem é boa, desse ponto. Se o Senhor me entregou sobre mesa, porque ele sabia que eu era ruim na mesa. Ele sabia que eu recarregava traumas no meu interior, que poucas pessoas conheciam. Tu sabe por quê? Porque quando eu entrei nessa igreja, eu entrei ferida por causa de pessoas que me magoaram. E me magoaram gente de cadeira. E eu tinha tudo, irmãos, para não caminhar junto, para viver no meu isolamento, para talvez como aquela mulher entrar para casa e acabou. Vou ficar dentro da casa e que ninguém saiba da minha vida. Porque da minha vida cuido eu. Eu tinha tudo. E o Senhor falou no meu coração assim: filha, tu tem um vazio e quem vai preencher sou eu. Irmão, não precisou ninguém falar para mim, ninguém me entregar manto de ninguém. Foi o Senhor mesmo que falou no meu coração. E eu tive um profundo muito forte com Deus na mesa lá de casa. E eu conversei, o Senhor falou no meu coração que na mesa eu poderia falar com ele a minha pior versão. Talvez aquilo que eu não tenho nem coragem de falar para a Bruna. Falei para ele na mesa: irmãos, sou mais a mesma não. Eu até entendo quando fala que Bárbara, sei, não sou mais a mesma. Acabou, não sou mais. Porque só eu sei o que eu recebi naquele lugar. Só eu sei dos tratos que eu fiz com Deus na mesa, só eu sei. E no momento que eu estava bem na mesa com ele, eu estava bem, ouvindo tudo. Falei: Deus, é isso? Que glória. Aí veio um confronto. Aí Deus falou no meu coração assim: tá bom. Aí eu falei: tá. Mas o que adianta tu me chamar para a mesa e não chamar teu marido? Ai, não. Sempre gostei da minha particularidade, irmãos. Não dava
dava muito valor a isso. Eu não dava valor à mesa. E o Senhor falou no meu coração que era necessário que eu chamasse meu marido. Que a gente passando uma maior crise, irmãos. Eu e o Emerson. Maior crise. E eu liderando, pau quebrando. E o Senhor soprou no meu coração. E o Senhor falou no meu coração. Num dia na rede, as meninas todas sentadas lá. O Senhor olhou para mim e falou assim, olha para elas. Falei, ai meu Deus. E eu olhei para todas. E o Senhor falou no meu coração assim, o que adianta tu ter paciências com ela, tratar com o maior amor, se com ele você não tem paciência? Se com ele você não tem paciência para chamar para a mesa, não tinha. Irmãos, a mesa curou meu casamento. E logo depois, irmãos, que a gente ficou em love, né? Eis que vejo uma menina. Escuta isso aqui que eu vou falar e vai ser a parte que eu vou entrar na ministração. Vou entrar aqui na palavra. O Senhor falou no meu coração assim: teu casamento tá diferente? Eu falei, tá, Deus. E foi, irmãos, olha como é que Deus é. E eu fiquei olhando a forma que o Senhor me entregou. E eu falei, Deus, assim, primeiro, o Senhor foi direto no problema. Quem era o problema? A Bárbara, problemática. Deus ele foi logo na parte ruim, na parte que precisava ser tratada. A primeira paulada, quem levou fui eu. E eu vim para a mesa. A segunda paulada foi no meu casamento. Porque às vezes a gente olha para o nosso marido, a gente só vê erro neles. Quem não presta, gente, sempre vê. Entende? Mas só que eu vim entender que como aquela mulher... Irmãos, escute aqui. Quando o profeta, ele chega para aquela mulher e ele pergunta o que ela tinha em casa, qual foi a primeira resposta que aquela mulher deu? Nada. Irmãos, a provisão estava na casa da mulher. Não era algo que estava lá fora, Luciana. A provisão estava dentro. Mas o problema é quando a gente não consegue enxergar que a provisão está dentro. A gente só tem olhos para falar assim, não presta. Só tem problema. A gente só tem olhos para ver o lado ruim da coisa. Mas a provisão estava dentro da casa da mulher. E a terceira parte da mesa, irmãos, teve... isso que o Senhor tem me entregado, tem várias partezinhas. Mas depois que o Senhor ele trouxe um bálsamo muito diferente para o meu casamento, o Senhor falou no meu coração mais uma parte que foi uma parte muito dolorosa, porque Ele falou para mim assim... Ele me lembrou, irmão, que eu estava me deleitando na mesa, que estava bom o negócio. Porém, aquele meu lugar na mesa era imerecido. Que loucura! E o Senhor falou no meu coração, assim, se o teu lugar na mesa é imerecido, por que tu não abre espaço para o irmão? Por que tu faz acepção de pessoas se o teu lugar na mesa não é imerecido? E ainda mais, irmão, mulher, complicada, a gente. É difícil. Irmãos, já vou terminar. A gente, tô dando paulada em mulher, desculpa. Vai pegar pra mulher hoje. Ó, aperta o cinto que hoje é pra mulher o negócio aqui. Irmão, eu tô falando porque eu sou mulher e eu sei daquilo que eu tô falando. Pensa em problemas terríveis. É no meio da mulher, irmãos. A gente olha, às vezes, só porque a fulana chegou bem mais arrumada do que você no culto. Tu já olha e fala... Talvez você nem grava o que foi falado na palavra.
vestindo, tu sabe a roupa dela, tu sabe o sapato dela. É porque muitas das vezes a gente está dentro da casa, mas a gente não está posicionado, irmãos. E no meio desse percurso eu precisei fazer o caminho de volta e pedir perdão. Fui até uma irmã, eu vou falar o nome dela porque ela não tem problema nenhum, fica a Stephanie. Eu falei, Stephanie, Deus me entregou uma revelação da mesa muito forte e eu entendi que nunca teve espaço para você na minha mesa. Eu tinha medo de me aproximar de você. Esse jeito abençoado que a Stephanie tem de... Stephanie fala, se é ela, vai falar que é A, B, C. Não tô... A culpa não é tua, não. Talvez é minha mesmo. Estou acostumada com outro tipo de pessoa, mas é o teu jeito e tá tudo bem. Stephanie, ela mudou muito de um tempo para cá. Muito, eu nem vejo ela mais da forma que eu a via. Mas eu lembrei dela. Eu falei, Stephanie, vem cá que eu tenho que te pedir perdão. Porque eu nunca abri espaço na minha mesa para você. Mas eu quero te falar que tu tem espaço na minha mesa. Tu pode se assentar. Tu pode estar comigo. A gente pode louvar o Senhor junto. A gente pode comunhar junto. Sabe por quê, irmãos? Porque o evangelho é isso. E se foi te apresentado algo diferente disso, é mentira do diabo. Porque o Senhor, ele veio por pessoas. E aquela mulher foi, irmãos. Conseguiu muitas vasilhas, muitas. Ao ponto da mulher se tornar a empresária do azeite. Irmãos, era tanto azeite, que aquela mulher vendeu, pagou a dívida, ficou bem com seus filhos. E a palavra do Senhor vai falar, irmãos, que ela e os seus filhos viveram do que sobraram de azeite. Olha que loucura. Irmãos, tudo isso partiu de um azeite. Eu vou finalizar essa palavra. Eu vou te fazer uma pergunta. Quando o profeta ele pergunta para aquela mulher o que ela tinha em casa, e ela primeiro fala que é nada, e depois ela se lembra do azeite. O profeta ele não pergunta para ela a quantidade do que ela tinha em casa. Ele só pergunta para ela o que você tem em casa. É porque a gente fica muito preso à quantidade, a gente quer muito. A gente, né, ser humano, a gente... E ela tinha pouco. E isso falou muito no meu coração. Eu estudei um pouquinho disso com o Emerson, a gente conversando, isso falou muito no meu coração. Porque, irmãos, aquela mulher tinha pouquinho azeite em casa. Mas o pouco que ela tinha estava disponível. Irmãos, nunca é sobre quantidade. Nunca é sobre quantidade. É sobre disponibilidade. De vez tu está se olhando, tem falado assim que tem pouquinho. Como o milagre vai partir daqui, Aparecida? Como vai partir daqui o milagre? Tem pouquinho demais. Talvez tu tenha olhado para o teu azeite, tem falado assim, mas olha, tem gotinhas de tão pouco, está secando. Mas o Senhor te fala nessa noite que nunca é sobre quantidade. É sobre disponibilidade. Irmãos, nessa noite há uma multiplicação de azeite aqui no nosso meio. O mesmo Deus, irmãos, que deu o direcionamento para o profeta, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, falando assim, ei, do teu pouquinho eu posso multiplicar. Ei, não é sobre o que os outros carregam, é sobre o que você carrega. Ei, tu tem olhado e tem visto que tem pouquinho. Mas ai, filha, a tua visão é muito limitada. Não se permita ser guiada pelo que os teus olhos estão vendo. Não se permita ser guiado. Porque isso aqui, irmãos, é andar em fé. Não é primeiro você ver para depois você pisar, não. Com Deus é assim, ó, você pisa. E se Ele quiser te mostrar, Ele vai te mostrar. Ah, e se Ele não quiser te mostrar, pisa de novo. Porque fiel foi o que te prometeu que você vai chegar do outro lado. Eu estou pisando, mas eu não estou vendo. Mas o Senhor fala nessa noite, quem te disse
nosso meio. Se desprenda, irmãos. Eu posso ver gente chorando aqui nesse lugar, sabe por quê? Porque talvez para você pode ser mais um culto e eu te respeito. Talvez para você pode ser mais um culto, mas eu te respeito. Mas quando aquela mulher, irmãos, ela foi até o profeta, ela sabia do que ela estava querendo. Mas o problema é que a gente está perto, ele está aqui, irmãos. A gente está perto não é falta de presença. Mas a gente que não sabe o que quer. A gente está indecisa. A gente olha, tem um hábito muito forte de olhar para o lado e falar assim, mas o azeite da fulana está... O vaso da fulana está muito cheio, a botija está muito cheia, olha o meu. Mas às vezes está cheio, mas tem muito conhecimento, tem muita... Mas não está disponível. É sobre disponibilidade. É sobre comunhão. Uma coisa que eu aprendo com Jesus, e eu tenho aprendido muito sobre esses dias, eu tenho estudado sobre Betânia. E a palavra do Senhor vai falar que Betânia tinha uns amigos ali muito queridos de Jesus. Em Betânia tinha Marta, em Betânia tinha Maria, em Betânia tinha Lázaro. Pessoas, irmãos, que não tinham título. Talvez você me perguntar quem é Lázaro. Automaticamente vem na nossa mente, né? Lázaro é amigo. São pessoas que não têm título. Mas são pessoas que têm mesa. Até Jesus, irmãos, ele se desprendeu. Ele precisou ali nos ensinar que não é sobre se assentar com quem tem títulos, que todo mundo precisa se assentar com quem tem mesa. A cura, irmão, nessa noite para o nosso coração. E eu agradeço a minha oportunidade.